Meus queridos, nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que a nossa lição quer nos falar. É um tema na qual muitas pessoas não levam muito em consideração, mas que vai ser essencial para a nossa história de hoje. Sabe do que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o orgulho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para mim não me conhece, eu me chamo Paulo Augusto, eu sou do canal Família das NPA e hoje, nós vamos falar sobre a nossa lição de número 4. Mas antes de nós começarmos, já peço que vocês possam se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhar para as outras pessoas. Então vamos lá. Como eu disse no início, nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é sobre egoísmo. Mas o que o egoísmo tem a ver com a nossa história? É o que nós vamos descobrir hoje. Então já abra suas lições já. Peço perdão, não é o número 4, é o número 5. A lição de número 5. E o título vai estar assim: uma visita tumultuada. O verso para decorar está em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 21. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então ele começou a dizer: hoje se cumprir as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Bom, a nossa história vai se basear neste versículo e eu vou contar agora para vocês. Mas primeiro, vamos nos questionar: o que seria o orgulho? Nenhum de nós gosta de ouvir a palavra orgulho, principalmente quando alguém fala da gente: você é muito orgulhoso. O que alguém quer dizer quando alguém fala: você é muito orgulhoso? Bom, é isso que a nossa lição vai tratar. No contexto geral, essa parte da história de Jesus tem uma série chamada The Chosen que conta essa parte da história, que começou assim: Jesus estava com seus discípulos no sábado e ele estava curando, ele estava ouvindo um fariseu ler a Torá. Todos da região conheciam Jesus desde pequeno. E aquele fariseu conhecia Jesus, convidou Jesus para ler a Torá, e ele começou a ler. Quando ele leu, ele falou este verso, essas palavras foram o que ele falou. E no final ele falou que hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, antes dele falar isso, era o que ele tinha pegado da Torá. E da Torá ele começou a falar que hoje se cumpriram o que está escrito. Ou seja, ele disse o quê? O que Jesus quis dizer? Que havia chegado o dia em que essas coisas serão cumpridas. E no final ele ainda falou que ele era essa pessoa. Ou seja, as pessoas que conheciam começaram a alinhar as ideias, falando: Jesus, ele está falando que Jesus, ele mesmo, é o Messias. Só que isso foi uma afronta para os fariseus, porque eles não estavam acreditando que um filho de carpinteiro seria o Messias. Não estavam acreditando nisso. E eles estavam falando que era uma blasfêmia e que, de acordo com a lei de Moisés, deveriam apedrejá-lo. E Jesus ainda disse que ele era a lei de Moisés. E isso chegou no nível de que até as pessoas mais próximas de Jesus, tirando a sua mãe e os seus discípulos, queriam apedrejá-lo. Então o fariseu que estava lá contando a história reuniu todas as pessoas que estavam lá, levando Jesus para o precipício, para o matar, para o jogar, para atacar pedras nele. Só que Jesus, ele fez algo grandioso. Ele fez com que ele conseguisse passar entre as pessoas e sumisse. E as pessoas não perceberam que Jesus sumiu e desapareceu. Essa história é muito curta, mas sabe o que é mais interessante? É a parte de quinta. A parte de quinta conta exatamente o que Ellen White tem a nos dizer no seu livro O Libertador. Então na parte de quinta nós vamos ver uma outra história, uma outra visão interessante, porque o que essa história de Jesus, se nós não nos aprofundarmos, se a gente não interpretar, quer dizer que Jesus realizou um milagre, que Jesus era o Messias, entendeu? Só que o que a lição quer nos trazer é sobre orgulho. Mas em nenhum momento nessa história eu falei sobre orgulho. Então é o que nós vamos descobrir agora. Na parte de quinta diz assim:
Ellen White mostra o quanto o orgulho dos judeus os impediu de enxergar que Jesus era o Messias, anunciado pelas profecias. Cristo desejava abrir os preciosos tesouros da verdade para Israel, mas ele se agarrava aos seus credos e às suas cerimônias inúteis. Aí está o orgulho. O orgulho cegava as pessoas para eles não perceberem que Jesus era o Messias, era o prometido. As pessoas não percebiam. E esse era o problema. Os fariseus tinham orgulho, não os discípulos de Jesus, mas as pessoas tinham orgulho. Não no sentido que eu sou orgulhoso, mas no sentido que o orgulho deles era tão forte que eles não colocavam, não encaixavam a ideia de que Jesus era o Messias. E vamos falar principalmente dos fariseus. Por que este fariseu não percebeu que Jesus era o Messias? Porque em toda a história de Jesus, tirando Nicodemos, os fariseus não perceberam que Jesus era o Messias, porque o orgulho deles era alto. Quando Jesus começou seu ministério, eles começaram a se sentir afetados, começaram a se sentir invadidos. Se Jesus continuasse, a autoridade dos fariseus ia desaparecer. Ou seja, o orgulho dos fariseus em serem autoridades começou a fazer eles se serem cegos completamente do que Jesus queria mostrar para eles. Ou seja, o orgulho cegou eles completamente. E a Bíblia tem outras histórias que falam sobre o orgulho, sobre o que o orgulho fez, tanto com as outras pessoas, principalmente com os discípulos. Uma história que nós podemos pegar é uma história, eu esqueci o nome do menino, mas ele começa, muitos conhecem a história de um menino que se jogava na água, no fogo, e que esse demônio que estava dentro dele fazia isso com ele. Então o pai recorreu aos discípulos, só que os discípulos não estavam tirando o demônio de jeito nenhum. Então o pai desistiu, ele encontrou Jesus e Jesus o conseguiu libertar. E Jesus ainda disse: a fé de vocês era pequena, a fé de vocês não era o suficiente para fazer esse milagre. Mas Paulo, na Bíblia também fala que se a nossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer coisas incríveis, como mover montanhas. Mas vamos prestar atenção. Jesus não estava querendo dizer que a fé deles estava pequena e por isso não conseguiram realizar o milagre. Eu vou explicar. Nesse período da história, antes deles quererem expulsar o demônio, os discípulos de Jesus estavam praticando milagres, estavam curando pessoas. Só que sabe o que é interessante? É que esse orgulho, essas ações que eles faziam começaram a encher eles de alegria, começaram a trazer orgulho. E esse orgulho fizeram eles esquecerem quem que dava esse poder a eles não eram eles, e sim a fé que eles tinham em Deus. E por causa que o orgulho deles aumentou, cresceu, a fé que eles tinham em Deus diminuiu e fez com que eles não conseguissem expulsar o demônio. Mas o que isso remete ao grão de mostarda? Que mesmo que a nossa fé seja pequena, a gente pode mover montanhas. Só que o que isso quer dizer? Que o orgulho pode fazer coisas grandes, coisas péssimas. E este era um exemplo. Os discípulos de Jesus tiveram um orgulho tão grande que não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus chamou a atenção deles por isso. E é isso que a nossa lição quer dizer. O orgulho. Pessoas orgulhosas não estão bem-vindas no céu. Não estão. Qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento pecaminoso não é aceito no céu. E o orgulho é um deles. O orgulho tem que ser esquecido completamente. E Jesus nos pede isso, para que a gente não seja orgulhoso. Sabe por quê? Porque no momento que nós formos orgulhosos, nós vamos perder a noção de quem que nos dá a vida, de quem que nos dá o pão de cada dia, de quem que nos dá o poder para fazer outras coisas. E no caso dos discípulos foi exatamente isso. Perderam a noção de quem estava encarregado disso, quem é que dava o poder para eles. Era Deus, não eram eles. E conosco é a mesma coisa. Quem que permite dar o pão? Não é o pai, é Deus que permite que o seu pai continue no emprego. É Deus que permite que seu pai continue ganhando salário. É Deus que permite que a empresa que seu pai trabalha continue estável. No momento que alguém, tanto o filho, quanto o pai, quanto a outra pessoa, perder a fé em Deus e o orgulho dele se colocar em primeiro lugar, Deus vai ter que chamar a atenção dele de uma forma horrível, porque ele quer salvar você. No caso dos discípulos, por que foi que Deus não atendeu o pedido deles de expulsar o demônio? Porque Deus queria o quê? Olha, eu não vou expulsar o demônio por vocês
neste momento, porque vocês estão perdendo a fé em mim. E é para vocês acordarem. E a mesma coisa conosco. Por que será que acontecem coisas ruins com a gente? Porque Deus acha bom? Não. Deus quer nos acordar. Deus quer nos avisar de algo. E sabe como Ele faz isso? Nos avisando a cada dia por meio de coisas que Ele permite. E muitas dessas coisas são ruins, porque Ele quer nos salvar. Só que o único meio que Ele tem de nos chamar a atenção é por meio de tragédias. Por isso que muitas pessoas perdem o emprego. Não é só porque elas foram péssimas no trabalho, mas é por um motivo. E tudo que acontece no mundo é por um motivo. Se aquilo vai acontecer, vai acontecer. Se aquilo tem que acontecer, vai acontecer. Se Deus permitir que algo aconteça, aquilo vai acontecer. Então a mensagem que Deus quer nos dar por meio da Ellen White, por meio da lição, é que nós devemos abandonar o orgulho agora. Se você tiver orgulho no seu coração, mediante a qualquer coisa, abandone. Isso não faz bem nem para você e nem para as pessoas ao seu redor. E para aquelas pessoas que não possuem orgulho, nem se aproxime do orgulho. Porque o orgulho é tão forte, porque o nosso natureza é pecaminosa, a soberba está no nosso sangue. E no primeiro momento que a gente tiver contato com isso aqui de orgulho, vai ficar grande e vai ocupar Deus na sua vida. Então Deus pede, se afaste do orgulho antes que seja tarde, porque só vai ser tarde quando Deus voltar. E quando Deus voltar, Jesus voltar, não haverá mais salvação. Então abandone, é melhor para você. E Deus nos aconselha porque Ele quer o nosso bem. Se Ele quer o nosso bem, o máximo que nós podemos fazer é tentar ouvir seus conselhos e praticá-los. Bom pessoal, esse foi o estudo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e se inscreva no canal. Eu agradeço pela sua atenção nesse vídeo e eu espero que a minha mensagem que Deus deu a você, deu para mim também, possa tocar a sua vida. E mais uma vez eu repito que a gente tem que abandonar o orgulho, porque isso não vai nos levar a nada e não vai nos ajudar a aproximar de Deus, tá bom? Tchau e até a nossa próxima lição.